A pirataria de livros, músicas, filmes, programas de computador e outras propriedades intelectuais é endêmica e generalizada em nossa sociedade. Agora, a surpresa é constatar que parcela considerável dos crentes brasileiros não apenas tomam parte no crime de pirataria, mas eles próprios criam estruturas destinadas à distribuição de conteúdo evangélico roubado. No Brasil, 41% dos internautas praticam pirataria na internet, fazendo o download ilegal de obras de terceiros, e os evangélicos estão envolvidos nisso até o pescoço. Em uma rápida pesquisa, encontramos mais de 300 sites exclusivamente dedicados ao download ilegal de música gospel ou livros de conteúdo evangélico. Esses sites somam milhões de visitas mensais. Portanto, perceba a gravidade da coisa. São milhões de evangélicos envolvidos em uma atividade criminosa. Esses sites cristãos estão pirateando conteúdo evangélico. Esse é o testemunho que a igreja está dando? Bom, esse é o tema do nosso programa. Fique ligado. Hoje vamos conversar sobre pirataria, direitos autorais e questões correlatas, sob a ótica bíblica e legal. Para conversar conosco estão aqui o apresentador do programa Verdade e Vida, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele próprio autor de sucesso. E o advogado especializado em direito autoral, o Daniel de Freitas, que também é diretor da CCLI. Reverendo Hernandes, o Dwight Moody, o evangelista americano, ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: caráter é o que você é no escuro. Ou seja, somos quem somos quando ninguém está olhando. Como é que o senhor vê o crente que faz uso do escuro da internet para se apropriar da obra que não lhe pertence? Como dizia Charles Swindoll num de seus livros, e outro autor também nessa mesma linha, Warren Wiersbe, é a crise da integridade em todos os setores da sociedade. E esse ponto comum, que é a questão da pirataria, que é a questão da apropriação indébita, que é a questão do roubo fora dos holofotes, fora da luz do dia, do público, é uma evidência da falta de caráter. Isso mostra que a igreja evangélica brasileira, embora ela seja tão ampla na sua extensão, é tão rasa na sua profundidade. Na verdade, a pregação hoje é falha, porque se prega hoje não o evangelho, mas um outro evangelho, o evangelho da vantagem, o evangelho da prosperidade, o evangelho do lucro, o evangelho de que eu tenho que me sobressair sobre o outro, que eu tenho que levar vantagem sobre o outro. E esse tipo de pregação acaba induzindo, de certa forma, esse tipo de prática. Porque o camarada que acha uma carteira na rua, ele não estava procurando uma carteira. Fortuitamente, caminhando, ele achou a carteira. O cara que vai para a internet, ele está procurando a carteira. Está procurando aquilo que ele quer se apropriar indebitamente. Então, é mais grave do que o cidadão que acha a carteira e, em vez de devolvê-la, porque tem o endereço do verdadeiro dono, ele se apropria dela. É mais grave ainda, porque ele faz isso intencionalmente. O Daniel, você trabalha muito com assessoria de igreja, que quer, digamos assim, evitar estar cometendo ilegalidade nessa área. A gente está falando, o que o reverendo Hernandes está dizendo é do comportamento individual de membros da igreja, mas a gente também sabe que a igreja, como instituição, também comete uma série de ilegalidades com os seus autores, com os seus compositores. Que ilegalidades são essas? Quer dizer, o que uma igreja, uma comunidade que se pretende séria, deve começar a pensar para evitar estar cometendo esse crime, que também é um pecado? Por muito tempo, as denominações elas tinham suas próprias editoras, continuam com as suas próprias editoras. Mas hoje, com a internet, com a tecnologia, o próprio autor ele pode ser o seu próprio editor. Ele mesmo pode distribuir as suas músicas. Então, muitas vezes, como a gente perdeu aquela conexão, que a única fonte de músicas dentro da igreja são os inários, hoje as músicas elas estão disponíveis na internet. Qualquer pessoa pode encontrar uma música e utilizar essas músicas. Sim, porque nos inários os direitos autorais dos autores está sendo pago para as viúvas, para os descendentes que ficaram lá. A coisa está sendo feita direitinho. Quem cuidava de todo esse processo, que ainda cuida muito bem, são as próprias editoras. Mas quando a igreja ela utiliza músicas de fora do inário, de fora de um material autorizado, muitas vezes ela deixa de cuidar desse processo de autorização do uso das músicas. Por exemplo, na gravação de CDs, de DVDs, na criação dos seus próprios materiais. E o trabalho que a gente faz na CCLI é exatamente esse,
de ajudar as igrejas a utilizarem as músicas de forma correta, né? Você não está falando de execução de música durante o louvor, nada disso. Não, porque isso não. aqui cuidaria seria o ECAD. Aqui no Brasil, e a por exclusividade liberalidade do ECAD. ele decide não cobrar das igrejas, Exatamente. atendendo o princípio do culto, enfim, da reserva da nosso liberdade direito, religiosa, da nossa liberdade religiosa, culto. etc. Exatamente, não é isso. Exatamente. Ou seja, ninguém está querendo cobrar a igreja que está tocando uma música durante um louvor, não teria que estar pagando direito autoral para ninguém, não é isso. O trabalho que a gente faz é orientação e ajudar as igrejas quando elas vão criar seus próprios materiais, nessa intermediação, no contato com os autores, tanto do Brasil como de fora do país também. Ou seja, a preocupação é honrar aquele músico que era honrado no inário, exatamente, e, né, que podia continuar se dedicando a esse ministério, enfim, ao desenvolvimento da obra de Deus. Ele também, aquele músico que hoje não faz parte do inário, que isso é uma coisa que está meio que aposentada, vocês estão cuidando dessa legalização. Facilitar o trabalho da igreja para que a igreja possa honrar o trabalho dos autores, tanto no Brasil como ao redor do mundo. Então esse é o trabalho que a CCLI faz. Outro dia saiu uma celeuma aí com o cantor Roberto Carlos, e foi uma coisa meio assustadora, porque ele decidiu que não queria mais as músicas nesses sites de cifras. E os sites de cifras são sites onde você encontra letras de música, né? E cifras para que o músico, principalmente o músico, possa tocar isso na noite e tudo mais. E é um site, obviamente, muito frequentado por músicos de igreja, até porque todos os compositores de igreja deixam suas músicas lá para que elas possam abençoar todas as igrejas e tudo mais. É sabido que esses camaradas eles não recolhem, não beneficiam nenhum dos autores. Aliás, o pior é que eles colocam a música ali sem qualquer tipo de autorização. E o Roberto Carlos disse que, olha, não, vamos parar com isso, eu não autorizo mais o uso das minhas músicas nesse tipo de site. Aproveitando que você colocou aí o ensejo, queria que você falasse o seguinte: esses sites são bonzinhos, eles estão prestando um serviço de utilidade pública para as pessoas ou para as igrejas, ou tem alguma coisa por trás disso aí? Pois é, Danilo, a princípio, esses sites, eles oferecem um benefício que é tornar a obra conhecida, tornar a obra divulgada, e esse deve ser o objetivo dos autores, que as obras deles se tornem conhecidas. Mas o grande problema que muitas pessoas não percebem é que o modelo da internet hoje está migrando para um modelo como a gente conhece na TV, no rádio. Propaganda. Ele se mantém pela propaganda. E na grande maioria dos casos, o recurso que é arrecadado com a propaganda não é repassado nem para os editores e nem para os autores. Então, esse que é o problema. A gente divulga a obra, mas ao mesmo tempo a gente também toma proveito dessa obra. Eles estão fazendo caridade com chapéu alheio. Sim, exatamente. Basicamente isso. Muitas vezes é isso que acontece. Esse é o problema, né? E tem a regra não está tráfego clara. também, né? Você, quando tem num grande portal, como, por exemplo, um portal chamado Água, você tem ali todo tipo de site embaixo. Você tem chat pornográfico, você tem um site de cifras, você tem outro de notícia e tudo mais. Quando você tem um site com esse que tem uma migração muito grande, a gente sabe que ele tem uma duração muito tempo. O músico fica um tempão naquela letra. Diferente de uma notícia, você leu lá 3 segundos, já desligou, trocou de página. Toda a série de conteúdos, né? Então ele retém muito tráfego. E esse tráfego, ele aumenta o valor da propaganda no site inteiro, no portal inteiro, inclusive no conteúdo pornográfico. Então, o que acontece é que o músico evangélico, eventualmente, que entra lá e que podia estar abençoando o compositor, não está pegando uma coisa de graça. Se você fosse pagar, estamos falando de 50 centavos, uma bobagem, talvez nem isso. R$30 por mês, uma coisa desse tipo, né? Para todas as músicas? O grande problema é o volume, né? Porque a gente tem conhecimento de sites que faturam 3 milhões de reais por mês só com publicidade. Pois é. E esses valores não são repassados para os autores, né? O grande problema sempre vai ser o abuso. Quando a gente não tem informação, então, a possibilidade de abuso é muito grande. Considerando o mercado fonográfico brasileiro hoje, vamos dizer que R$1 milhão por mês, né, é a igreja dando dinheiro para a pornografia, ao invés de estar abençoando seus próprios autores. É isso. Você acaba desviando os recursos que poderiam ser direcionados para o reino e para quem vive do evangelho para um outro canal. É um ralo aberto. Infelizmente, é isso que a gente vê hoje. E quem consome esse tipo de serviço, esse tipo de material, não faz ideia de tudo que está por trás, de tudo que está relacionado. O grande problema aí, Danilo, seja a questão da informação. É verdade, é verdade. Eu acho que o problema todo nesse conjunto é que quem vai lá buscar uma música, uma cifra, um texto, não tem noção do que está por trás de toda essa rede, das consequências de tudo isso.
o que se está financiando com tudo isso. E pelo Então, tipo eu acho que a primeira de- coisa que nós deveríamos pensar, do ponto de vista evangélico, é trazer esclarecimento. A Bíblia diz que onde não tem lei, não tem pecado. Verdade. Então, é preciso esclarecer. É Então, uma verdade. vez esclarecido, se a pessoa, a despeito do conhecimento, ainda vai lá, aí ele realmente ele tem um grau de culpa muito maior. Não quer dizer que o desconhecimento torna a pessoa inculpável. Né? Isso pode Agora- ser atenuante, Sim. mas não isenta a pessoa Sim. de culpa. Agora, quando a pessoa sabe e ainda vai, aí a culpa Pois é, e aí dele é o caso, maior né? ainda. É, É agravante. Nós fomos Consciente. pesquisar nessas perguntas, havia uma série de matérias sobre esse assunto, e a gente foi catalogar as respostas dos crentes, porque eu peguei essa matéria do Roberto Carlos e coloquei em redes sociais evangélicas. Eu também tinha matérias que eu publiquei sobre esse mesmo assunto na revista Cristianismo Hoje, e eu vi o que os evangélicos responderam, ou seja, o público evangélico. E você começa a ver uma série de desculpas. Não, eu estou copiando isso aqui porque eu preciso ter acesso à minha edificação com a palavra de Deus, eu preciso ter acesso à educação. Então, por isso eu estou fazendo isso. Tá bom, é um direito fundamental o cara ter acesso à educação, mas saúde também é um direito fundamental, a gente não vê crente saqueando farmácia. E aí eles vão dando essas desculpas todas e chega a desculpa que para mim é o cúmulo, quando ele diz assim, não, de graça recebi, de graça devo dar, não deveria haver comércio com a palavra de Deus. Se aplica esse princípio no mercado editorial evangélico? Será que quando a gente faz uma coisa dessa, a gente também não está prejudicando a proclamação do evangelho? Ou seja, aquele camarada que vive do ministério de produzir boa literatura evangélica, ele não tem direito de receber salário? Com certeza que tem. Eu acredito, Danilo, que, primeiro, esse texto não está fora do contexto nesse aspecto aí. Está falando do evangelho, da boa nova da salvação, né? Eu acredito duas coisas, Danilo. Primeiro, todo pastor, todo pregador que tem um sermão, que ele escreveu o sermão, ele pode escolher, como é o meu caso, eu tenho no meu site pessoal, no meu blog pessoal, mais de 250 sermões na íntegra, que eu coloco lá à disposição para ajudar os pregadores, quem quiser ser edificado está lá, disponível. Agora, é diferente de um livro, onde esse direito autoral já está garantido por lei no editora. E eu tenho visto muitos livros meus, inclusive, o camarada vai lá e baixa e vende. Vende, está Então, ganhando isso é uma apropriação indébita, isso é um roubo, isso é uma prática ilícita, ilegal, imoral e que não coaduna de forma nenhuma com o caráter cristão, com a ética cristã. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso bate-papo sobre pirataria no mundo evangélico e a gente volta já. Estamos de volta, então, com o nosso papo sobre pirataria evangélica. Vou contar uma história para vocês. Teve um músico, não vou dizer o nome dele, fez um show recentemente e ele mandou produzir umas camisas para ajudar um hospital de crianças com câncer. E ele está lá no show dele fazendo música, daqui a pouco ele olha e vê uma opção de camisa igual aquela que ele fez no site. Ele fala, será possível? Será que minha equipe está vendendo minhas camisas aqui no show? Não, não era equipe. Um camarada, um crente, copiou aquilo ali, as camisas dele, e teve a cara de pau de vender essas camisas na cara do gol, na cara do show. Ele interrompeu o show e desancou os crentes. Disseram, isso não pode ser crente, vocês estão... Vem cá, é isso mesmo? Todo mundo sabe que essas camisas são para as crianças com câncer e você vem aqui para o meu show e copia a camisa e vende? Aí chamou o cara de bandido e outras coisas mais. Outro dia eu até mostrei para vocês aquela irmã que entrou numa comunidade da internet querendo saber qual era o crack, quer dizer, como é que faz para poder acessar, hackear um software de Bíblia. Reverendo Hernandes, o que está acontecendo com a igreja? Chegamos ao ponto de que certos comportamentos, inclusive esses que são obviamente de moral completamente duvidosa, são crimes, são aceitos, as pessoas acham que isso é a coisa mais natural do mundo? O profeta Oséias, lá no seu livro, diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse tipo de prática é muito comum de alguém que, embora frequente uma igreja, embora se declare evangélico, cristão, mas não recebeu o verdadeiro evangelho, não está sendo instruído,
pelo verdadeiro evangelho. Isto denuncia quão doente, quão fraco está o contexto evangélico brasileiro. Nós precisamos de uma reforma na igreja evangélica brasileira. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Não só do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista ético, porque posso lhe garantir uma coisa, a ética é filha da teologia. Se a teologia está errada, a ética vai ser errada. Então você não combate esse problema denunciando o problema da ética. A ética é consequência, você tem que ir na causa. Tem que resolver a causa. E a causa é teológica, a causa é doutrinária, a causa é a falta do verdadeiro ensino à igreja brasileira. Porque quando a igreja é instruída na verdade, a sua ética vai ser compatível com a verdade. Então esse é o grande aspecto. E o comportamento do evangélico não era esse, quer dizer, Cristo nos instruiu que a nossa justiça tem que exceder dos fariseus. Dos escribas e fariseus. E você vê hoje líderes cuja justiça não excede nem a dos gangsters. Né? Vendendo salvação, vendendo produto pirata ele mesmo. A gente se assusta com isso. Você que... A igreja brasileira virou um mercado, essa é que é a grande verdade. O corpo está doente. O corpo está doente. O corpo está doente. Seja pelo excesso de nutrientes e seja pela falta deles. A gente observa hoje movimentos assustadores dentro da igreja. Dentro da música, inclusive, geram muitas discussões exatamente por isso. Pela falta de respaldo que existe, pelo excesso de nutrientes e pela falta deles. Cria discrepâncias enormes dentro do corpo por causa disso. Pensando aqui na minha ilha reformada, a gente fica achando que a gente está livre disso. Um pastor americano famoso, Mark Driscoll, super respeitado, reformado, as pessoas tinham nele em grande conta. O camarada foi pego em plágio. Quer dizer, ele se propõe a fazer um livro evangélico para abençoar as pessoas e estava copiando outros autores e não dando... Essa semana eu preguei sobre João 15. Eu achei curioso que no sábado eu fui ao Google e vi, quem sabe tem algum sermão expositivo de João 15 que possa me ajudar a entender melhor o texto. Aí, quando eu acessei, o primeiro sermão que apareceu foi o meu. Eu fui baixando, encontrei um outro cidadão também que escreveu um sermão sobre João 15. Para minha surpresa, era literalmente o meu sermão, com o nome dele. Então, já tive caso de pessoas que publicaram um livro meu na íntegra e botaram o nome dele. E depois essa pessoa é apanhada, vem a vergonha, vem o opróbrio. Por quê? Porque a mentira, ela nunca fica encoberta para sempre. Ela vem à tona, a verdade é que prevalece, a luz é que prevalece. Então, andar na sombra, andar nas trevas, andar no erro, andar na mentira, mas hoje ou mais amanhã essa pessoa vai cair em opróbrio. Como diziam os nossos avós, a mentira tem perna curta. Esse tipo de prática dentro da igreja, que as pessoas tentam encontrar as maiores justificativas para fazer uma prática como essa. Eu estou fazendo isso para evangelizar outras pessoas. Mas isso não é só na igreja, não. Quando você pensa, por exemplo, na política nacional. Então, o determinado partido é pego roubando, envolvido nos maiores escândalos. Mas aí mas ele está fazendo a justiça social. Eu gostaria de saber onde é que na Bíblia está dito que a gente pode praticar justiça através de injustiça. É possível isso? Existe possível. O capítulo Maquiavel na Bíblia que o fim justifica os meios, que eu não estou sabendo? Isso é uma forma de enganar, a isca para enganar os incautos. Porque quando a pessoa, por exemplo, não sei se é o caso de um governante, por exemplo, imaginemos aí, ele dá cesta básica, mas... País hipotético. A cesta básica que ele está dando é 0 do tanto que ele está roubando para benefício próprio. Então, aquele benefício que ele está prestando é apenas a bandeira que ele usa para se manter no poder, para se abastecer do poder e para manter todo o esquema de corrupção. Então, é uma bondade que esconde uma crueldade avassaladora. E escraviza o objeto da bondade. Escraviza. Que é mais ou menos o que está acontecendo na igreja. Esse tipo de comportamento antiético, na verdade, está levando as pessoas para longe de Cristo. Mas sabe uma coisa, Danilo? Eu creio o seguinte, o mundo, o ser humano, ele precisa de modelos, de exemplos. Se lá do alto escalão do governo não vem exemplo, se lá dos mais altos postos do campo eclesiástico não vem o exemplo, se lá nas maiores empresas não vem o exemplo,
Se nas mais altas cortes não vem o exemplo, o cidadão lá da base da pirâmide... Vai achar que tem o direito de fazer isso. Você está isso. lá em cima até esse negócio todo, deixa eu fazer aqui também. A proporção, né? É a proporção. E aí existe o processo de demonização em geral, né? Eu passei uma experiência na Expo Cristã, né? Que acabou, mas era aquela feira muito misturada. O senhor certamente esteve lá, eu encontrei com o senhor algumas vezes lá. E tinha as editoras, mas também tinha aquela coisa de chofar, arca, gente fantasiada. Você achava que você estava voltando para o templo de Salomão, saduceu, gente carregando. A judaização da igreja. Uma bagunça, para o pessoal que, digamos assim, está costurando o véu de volta. E eu estava ali e tem um grupo daquele pessoal que fazia o trabalho nas marchas para Jesus, dizendo que o evangelho, né? Enfim, dizendo que combatendo a teologia da prosperidade, com quem eu concordo em gênero e número e grau. Mas eu estava dando essa entrevista, eu não me lembro se era a editora Agnes, eu não sei qual era a editora, sobre um lançamento. Estava fazendo uma entrevista com o autor, e aí o irmãozinho começou a dizer: isso aqui devia ser destruído, isso aqui é tudo mercantilização do evangelho, e tal, não sei o que e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, parei na gravação, falei, mesmo, em relação a esse pessoal que está querendo costurar o véu de novo, eu já estou coberto de razão, né? É isso aqui, porque se Jesus voltasse aqui no domingo, segunda-feira, isso aqui abria normalmente. Acredito também. E se por acaso ele voltasse na segunda-feira e fosse dar um pulo na feira para ver como é que está, ou seja, recolheu e veio para ver como é que está, ele provavelmente ia fazer um chicote e ia descer no lombo de todo mundo, o que eu também concordo. Mas não em relação aos editores. Quer dizer, cada editor está seguindo lá a doutrina da sua igreja, tem que respeitar isso. Tem uns que estão semeando bem, tem outros que estão semeando mal, mas eu creio que Jesus não desceria o chicote nos editores, não. Ao contrário, ele faria o que ele fez. Eles são os escribas modernos, são os mestres da lei, ele estaria sentado com eles, eventualmente dizendo a mesma, esse livro aqui, do Caicai, esse aqui você esquece, mas esse aqui, vamos aqui... Acho que ele conversaria. O senhor concorda? É o que Jesus repudiou e foi muito veemente lá no templo de Jerusalém, foi com não com o sacrifício em si, porque fazia parte da lei de Deus, né, com as oferendas. O que acontece é que a classe sacerdotal que dominava o templo criou mecanismos para vender aqueles produtos, que era o caso das rolas ou dos carneiros, e os estrangeiros que vinham com moedas estrangeiras, que tinham que trocar ali, com deságio. Então tinha um ágio, tinha um preço exorbitante. Então eles fizeram daquela praça do templo ali uma praça de negócio, do lucro. Perdeu o objetivo espiritual e tinha um propósito apenas mercantilista. Virou uma bolsa de valores. Virou uma bolsa de valores, virou um comércio. Um covil de salteadores, Jesus chamou. Então o que Jesus combateu foi isso. Agora as editoras, elas ajudam profundamente. Se elas, sobretudo, estão publicando livros de cunho verdadeiro, da sã interpretação da Escritura, é uma bênção. Eu me lembro, quando eu era seminarista, nós não conseguimos ter livros na língua portuguesa, tivemos que estudar os manuais de teologia em outra língua, porque não tinha publicado. Hoje nós temos, graças a Deus, uma enormidade de literatura. Que são traduzidos, que dão trabalho, são produzidos, então, e o camarada não paga direito autoral. A gente observa um grande movimento de crítica também para a teologia das músicas hoje em dia, que é uma teologia muito rasa, uma teologia muito falha. Mas, em contrapartida, quais são os mecanismos que as denominações, as igrejas, o membro, que a igreja como corpo, tem criado para que as músicas elas sejam edificantes, que elas sejam densas na sua teologia. Eu acho que esse é o papel dos pastores, que estão se omitindo nesse ponto. Não basta apenas criticar o que está errado. Exato. E acho que as igrejas históricas, sobretudo as históricas, que mais criticam essa proliferação da música de consumo, têm falhado nesse ponto, que nós não temos oferecido em contrapartida, já que temos um bom cabedal teológico, uma música de qualidade, para fazer frente a essa música, às vezes, tão rasa, tão rala, que tem surgido no mercado religioso brasileiro. E eu acho que os pastores podiam usar, orientar na sua igreja, não só a respeito daquilo que deve ser lido, né, o que é bom ser lido, daquilo também deve ser ouvido e usado na igreja. Mas a impressão que eu tenho é que há crítica, mas há omissão também. Né? Quer dizer, ninguém está disposto a fazer nada. E se deixar que o diretor de gravadora
toma essa decisão, ou o editor inescrupuloso, ele vai fazer aquilo que vende, porque isso é capitalismo. Infelizmente, onde falta informação, onde falta orientação, sempre vai ser um terreno muito aberto para a exploração. E a gente vê um movimento muito grande também de empresas, de empresas seculares, com esse olho no mercado, no público cristão. Então, a partir do momento que a gente fortalece a igreja, dentro da própria igreja, com seus próprios recursos, de forma transparente, ética e séria, para que ela valorize seus autores, tanto os pastores, escritores, autores de música, isso com certeza vai trazer um benefício muito grande para o corpo. Bem, por hoje ficamos por aqui. Esse não é um assunto que a gente consiga encerrar num só programa. Eu quero agradecer a presença do pastor Hernando Dias Lopes e do Daniel de Freitas. Eu sou Danilo Fernandes e aguardo vocês no próximo programa. Até lá!